MMA é um esporte muito peculiar. Ao mesmo tempo que consegue elevar seus campeões a patamares altíssimos, transformando-os em verdadeiras lendas, pode também derrubá-los, de uma forma que muitas vezes fica até difícil lembrar quem eles eram. A gente vê essas derrocadas acontecendo principalmente com veteranos, que pelas mais diversas razões continuam a lutar, mesmo depois que a idade chega e o auge desaparece definitivamente. São poucos os lutadores que sabem a hora certa de parar. Aliás, até a percepção de quando esse momento chega já é difícil. Alguns lutadores, por exemplo, como o ex-campeão meio pesado e peso pesado Randy Couture, já se aposentaram e voltaram várias vezes. Por isso mesmo, quando um grande ex-campeão que se aposentou na hora certa resolve voltar, é muito difícil para nós que estamos de fora fazermos uma previsão sobre isso, até porque não sabemos o que motivou esse retorno. Foi assédio pela competição? É uma crise existencial por perceber que o tempo já passou? Ou é apenas necessidade de fazer dinheiro? Esses retornos são muito complicados. Tanto pode ser uma luta ótima, estilo Randy Couture versus Tim Sylvia, como também pode ser desastroso. E era nessa corda bamba que o Henry Cejudo estava andando neste UFC 288. Quando se pensa nas figuras mais condecoradas dos esportes de combate desse século, não tem como não mencionar o cara. Duplo campeão do UFC e campeão olímpico, com vitória sobre o melhor peso mosca de todos os tempos e o melhor peso galo de todos os tempos também. Mas com 36 anos a situação poderia acabar muito mal para o Henry. O novo campeão, Aljamain Sterling, apesar de todas as polêmicas, estava no auge e venceu também grandes nomes da divisão. E quando a luta começou, o que vimos foi uma batalha muito interessante, estratégica e técnica. Mantendo o exemplo do Randy Couture, uma das frases dessa lenda desse esporte que tanto amamos é que no MMA geralmente vence quem consegue impor a sua vontade no outro lutador, e foi isso que o Aljamain Sterling conseguiu fazer. O áudio foi para cima logo no início, fazendo o Henry andar para trás e valorizando a sua envergadura, 17 centímetros maior. O Henry conseguiu se adaptar a isso, encaixando uma boa queda a partir do body lock contra a grade, mas não conseguiu manter a posição por muito tempo. O áudio conseguiu sair, conseguiu a sua própria queda e perto do final do round conseguiu de fato roubar o round, acertando uma boa cotovelada na cabeça do ex-campeão. Apesar da grande diferença no nível técnico no wrestling, foi muito interessante ver as trocas de força entre os dois contra a grade. Primeiramente porque, apesar de nunca ter chegado no nível olímpico, assim como o Cejudo, o Sterling conseguiu usar toda a sua experiência no MMA para conseguir ter vantagem em algumas posições contra o ex-campeão. De acordo com a contagem oficial do UFC, ele conseguiu derrubar 4 vezes o campeão olímpico, que por sua vez conseguiu colocar o campeão no chão 3 vezes. Uma coisa que me chamou muita atenção também foi a capacidade do Sterling de conseguir fazer suas transições no solo contra um cara do nível do Cejudo. Ele conseguiu pegar as coxas em algumas situações e se o adversário tivesse um pouquinho menos de grappling, provavelmente a luta acabaria ali. Os dois tiveram muito sucesso com chutes na panturrilha, mas era visível como o estilo pouco ortodoxo do Sterling estava confundindo o Henry Cejudo. Os dois conectaram bons golpes, mas no final das contas o que fez a diferença foi o volume do campeão, que estava o tempo inteiro indo para cima e tocando o adversário. No final dessa luta tão equilibrada, o campeão manteve seu título, vencendo por decisão dividida, com 2 juízes marcando 3-2 para ele, enquanto o outro viu 3-2 para o Cejudo. De fato, foi uma luta muito equilibrada. Eu marquei 3-2 para o Aljamain Sterling, com ele vencendo o primeiro, terceiro e quarto round, enquanto o Cejudo, na minha opinião, levou a melhor no segundo e no quinto. Entre a mídia especializada, 21 veículos pontuaram a favor do campeão, enquanto apenas 2 viram o Cejudo vencendo por 3-2. Na entrevista pós-luta, a próxima rodada já foi casada, com o Sean O'Malley entrando no cage e trocando provocações, não só com o campeão, mas também com o Merab Dvalishvili, que estava no corner do Aljamain Sterling e inclusive roubou a jaqueta do Sean O'Malley. Na coletiva pós-evento, o Dana White elogiou a performance do Cejudo e disse que o combate entre o Aljo e o O'Malley provavelmente vai acontecer em agosto, num evento que o UFC quer fazer em Boston. Já o Cejudo tirou as luvas dentro do octógono e quando a hora de dar a entrevista pós-luta chegou, parecia que mais uma aposentadoria estava por vir. No entanto, a fala do Triple C diz muito sobre a mentalidade desse campeão. Ele é mais duro do que eu pensei. Tive um ótimo camp, meus treinadores me disseram que eu venci. Não sei, estou um pouco confuso. Tenho que pensar no que vou fazer. Se não sou o número 1, eu sou o último. Vou conversar com a minha esposa e com o Dana White. Na coletiva após-evento, ele falou um pouco mais sobre o futuro, afirmando mais uma vez que ainda tem que pensar e discutir com a esposa sobre o que vai acontecer, se ele vai continuar lutando. Ele finalizou o assunto dizendo que a única luta que faria com que ele aceitasse sem pensar 2 vezes seria uma nova disputa pelo cinturão. E dessa forma, o Sterling mais uma vez calou a boca de todo mundo,
inclusive a minha, se tornando o lutador com mais vitórias na história da divisão. De qualquer forma, foi uma ótima performance para os dois, e falando especificamente do campeão, já dá para ver uma mudança de comportamento dos fãs em relação a ele nas redes sociais. E se ele vencer o super popular O'Malley, não sei, é capaz até de virar um favorito. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe. Clique em gostei e coloquem nos comentários o que é que vocês acharam do UFC 288, da performance do Sterling, do futuro do Henry Cejudo e dessa luta entre Sterling e Sean O'Malley. Coloquem nos comentários que eu quero muito ler. Também se inscrevam no canal, assim vocês conseguem acompanhar tudo que vai ser lançado por aqui e não vão embora ainda. Me sigam nas nossas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.